Nunca a população mundial foi tão grande, nem viveu tanto. Nunca se produziram, nem se consumiram tantos alimentos. População, longevidade, renda e consumo de alimentos crescem. Como alimentar um adicional de mais de 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos? Para atender a essa demanda, o mundo conta com a produção atual e futura da agricultura brasileira. Tanto a FAO como diversos fóruns mundiais proclamam essa expectativa até com certo tom de cobrança. China, Ásia e países árabes já dependem cada vez mais de alimentos produzidos no Brasil. O consumo de proteína animal, seja bovina, de aves ou suína, cresce graças às exportações brasileiras. Não basta produzir, é preciso ser competitivo em preço e qualidade. Essa competitividade resulta de sistemas de produção mais eficientes, sustentáveis e diversificados. Sobre o desenvolvimento da agropecuária nacional e, em particular, da produção de proteínas de origem animal, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Francisco Turra. Ele é advogado, foi presidente da Conab e ministro da Agricultura no governo de Fernando Henrique Cardoso, deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul em 2 mandatos. Foi prefeito de Maraú e presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E se a agropecuária brasileira cresceu nos últimos 40 anos, cresceu também muito em sustentabilidade, graças à tecnologia, graças ao empreendedorismo e graças a pessoas como Francisco Turra, que contribuíram muito, desde a base da produção até a organização no nível mais alto do próprio Ministério da Agricultura, com muitas iniciativas que ficaram até hoje na ajuda aos produtores e à produção. Bem-vindo ao Brasil Verde, Turra. Bem, a alegria é muito grande, Evaristo, ser entrevistado por ti e efetivamente poder contar um pouco do que aconteceu na minha vida e a caminhada toda, que é longa, porque hoje estamos aqui ainda batalhando, não nos entregamos, mas o começo foi naturalmente muito difícil. Eu sou filho de agricultores do interior do município de Marau, pequenos produtores, e vi as agruras de estar na atividade rural e segui 2 caminhos importantes para mim. E acho que foi uma oportunidade também de depois reagir ajudando aos que efetivamente me ajudaram uma vez. O caminho da vida pública, eu comecei concorrendo a vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, federal, enfim, cargos políticos que eu tive, inclusive, durante esse período de mandatos. Fui depois convidado pelo presidente Fernando Henrique para assumir a Conab, momento extremamente complicado, desvios, problemas, mas uma empresa muito importante, e tive a bênção de Deus de poder resgatar uma imagem bem diferente, porque conseguimos, Evaristo, ao fim de 2 anos de trabalho, elevar a Conab como a empresa mais organizada das empresas públicas do Brasil. Recebi um troféu das mãos do vice-presidente da República. O presidente Fernando Henrique vibrou, exultou, porque era para ele uma vergonha, às vezes, ver alguns órgãos públicos não gerando e, aliás, conspurcando a imagem do próprio governo. Então, isso foi para mim um desafio imenso. E lá eu pude conhecer o Brasil, andar pelo Brasil, sentir o Brasil pulsando. Tanto é que quando saí da Conab, no dia que eu saí, o presidente Fernando Henrique me disse assim: por que você vai sair? Eu vou sair porque eu vou concorrer a deputado federal. Mas efetivamente eu sentia meu dever cumprido e passei momentos de muita angústia, porque havia até ameaças, a gente coibir desvios, desviadores, punir, levar para a justiça. Você sabe como é, não é alguma coisa tão fácil. E ele, no dia que eu saí, me disse: você vai voltar comigo. À noite, eu cheguei no Rio Grande do Sul,
recebi uma mensagem do Delfim Neto que me dizia: olha, o Fernando chamou a bancada do partido e disse que a gente tem que abençoar o teu nome, que você será o novo ministro da Agricultura. Surpresa imensa para mim, mas quando eu cheguei e sentei, alguns dias depois, sentei à frente dele para receber essa mensagem, eu disse a ele: presidente, andei pelo Brasil inteiro. Se o senhor apostar no agro brasileiro, o senhor salva o país. Esta é a nossa riqueza. E ele me dizia: olha, eu não tenho essa mesma certeza, só ouço choro, eu próprio sou fazendeiro, eu sou produtor, e vejo que as coisas são difíceis. Não, mas eu estou falando de produtores dedicados e que acreditem na terra, o seu caso é outro. E ele me disse: mas efetivamente, vamos lá, e qual é um plano que você tem? Digo: sair desses 75 milhões de toneladas que o Brasil colhe a cada ano, e isso há anos, 1988 anos, há 1898 anos é essa a quantia, e vamos jogar uma projeção para 100 milhões de toneladas para o final do seu governo, que vem logo em 2 anos. E efetivamente aconteceu, nós passamos do 100, fomos andando. Então, Evaristo, foi uma coisa fantástica, porque eu via o Brasil que eu senti, seja em fruticultura, qualquer tipo de cultura, pecuária, água, terra, clima, sol. Não era possível a gente ficar pequenado a um quantitativo tão pequeno. A gente teve a sorte, você na Embrapa, eu no Ministério, ao tempo que eu estava, a Embrapa foi tudo para mim. Eu cortei da própria carne para manter viva essa instituição que é sagrada para o agro brasileiro. Eu senti isso. Jamais deixei entrar a política, a politicagem. A Embrapa, ela foi extraordinariamente precisa, ela foi fundamental para que a gente alcançasse números como hoje nós vemos, para que nos tornássemos um país que abastece internamente e a pleno a população e tem excedentes exportáveis já a cada ano maiores. É verdade. Mas, Turra, queria que você dissesse uma palavrinha, porque as pessoas não sabem. Eu também, com a Embrapa, nesses 40 anos, tive projetos de pesquisa em todos os estados do Brasil, várias vezes, etc. Mas uma coisa que é importante para uma categoria de produtores brasileiros é o Pronaf, né? E você teve uma participação nisso. Dá para dizer uma palavrinha sobre isso? Sim. No Ministério, a gente conseguiu implementar alguns programas que são verdadeiro legado. Entre eles, implantação do Pronaf. Pronaf Agroindústria, na época, ajudando as pequenas agroindústrias familiares nos municípios. Pronaf para ajudar os pequenos, para que eles não se sentissem pequenos, mas se sentissem empresários rurais. E é o que a gente vê hoje no setor avícola, suinícola, leite e tudo, há verdadeiros empresários. Às vezes com módulo de terra pequeno, às vezes sem muitas condições, mas são pessoas que hoje conseguiram renda, conseguiram efetivamente ocupar o solo como ele deve ser ocupado. Não dava para você imaginar assim alguém com 5 alqueires, ou 5 hectares de terra plantando soja, culturas extensivas, deixando de lado a fruticultura, a hortifruti granjeiros, pequenas atividades, que são muitas. Entre elas, eu listei antes, ser um integrado, suínos, aves, etc. Então, um dos programas que a gente lançou com sucesso absoluto, e ele está hoje prestando um grande serviço para 4 milhões de proprietários no Brasil, pequenos proprietários, o Pronaf. E, Evaristo, isso foi extraordinário. Outro programa que eu quero lembrar aqui, o Moder Frota. No momento, a gente levou ao presidente uma mensagem dizendo o seguinte: presidente, um dos fatores que entrava no aumento da produção e até compromete a produtividade, porque é natural, é exatamente maquinárias velhas que perdem e etc. Precisamos oxigenar as indústrias de máquinas e permitir que o
o usuário possa ter acesso a crédito suficiente para comprar uma máquina com prazo longo para revitalizar, reorganizar sua estrutura. E exatamente hoje o Moder Frota ainda existe, ainda é plano e projeto de todos os planos Safra e está em todo o Brasil e inclusive permitiu uma indústria forte que é exportadora das máquinas mais tecnificadas e também hoje as máquinas mais apropriadas para as diferentes culturas. Uma coisa boa, implementamos. Outra coisa que a gente fez lá foi já começar aquele momento, a virada, que havia aquela campanha contra a transgenia. Parecia que transgênico efetivamente era a semente da morte, enquanto era para nós a semente da vida. Nisso a Embrapa, juntíssima, lançou a primeira semente geneticamente modificada, exatamente no meu tempo. Chegamos a ser processado porque isso favorecia multinacionais, etc. Mas fomos em frente e está aí hoje a transgenia, que foi a grande mudança, eu considero uma revolução que aconteceu. E, sem dúvida nenhuma, um capítulo que merece assim, que a gente conte foi o seguinte. O Brasil, exportador. Mas eu ia lá para fora como ministro e via que nas gôndolas do supermercado, do agronegócio, não havia quase nada. Eu via fruta chilena, vinho argentino, chileno, e via produtos de outros países, inclusive vizinhos e menores, e não encontrava quase produto brasileiro onde andasse. Que supermercado, gôndola do supermercado, era uma das primeiras visitas que eu fazia onde ia. E eu disse, não é possível. Aí nós começamos a trabalhar as embaixadas para dar um sentido mais mercadológico, para vender nossas coisas. E conseguimos, por exemplo, colocar as frutas brasileiras. Quem comprou fruta brasileira nunca mais deixou de consumir pela doçura, pela qualidade. Frutas que são sem igual no mundo. Eu vi um japonês pagando $200 por um melão, o nosso muito mais saboroso. Mas logo a gente viu melão nas gôndolas do supermercado do Japão. Carne. A gente exportava carne de aves para alguns países, carne suína não. E qual era a razão carne suína e bovina só cozida e enlatada? Era que existia na OIE a marca, a chaga da peste suína africana e da febre aftosa. O que faltava para a gente abrir? Liberar. Como se libera? Quando a gente tem um período de vacância que não aconteceu em nenhum caso, tivemos que provar um projeto bonito, nossa equipe trabalhou, e conseguimos, por exemplo, na carne bovina, em 1998, fazer o verdadeiro milagre. Porque liberar o Brasil da febre aftosa, algumas regiões há 15 anos não tinham, outros ainda estavam tendo. Então, dividimos o país em circuitos agropecuários, zonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná e outros estados, e conseguimos a aprovação, em primeiro lugar, na OIE, da divisão do país. Aprovamos. O Marabelli, que era o presidente da OIE, nos ajudou muito, o italiano, e eu participei da sessão que votou com um voto contrário apenas, que foi exatamente do Japão, e conseguimos liberar o Brasil com vacinação da febre aftosa. Foi um passo. Fizemos 60 acordos na saída, no dia, com países. Acordos fitossanitários, acordos sanitários com países que passaram a aceitar a carne brasileira. Estava uma demanda reprimida imensa. Não imagina quanto. Então, liberamos Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já 2 anos depois, os outros estados foram. E agora, em maio, nós vamos ter a liberação já sem vacinação, que é o grande passo. Então, Evaristo, algo extraordinário, eu julgo. Não há dúvida. Você traçou aí um panorama de avanços muito significativos que explicam o sucesso atual. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já passamos a metade aqui do programa, e a gente volta já já conversando com Francisco Turra, foi ministro da Agricultura do Brasil e também presidiu a Associação Brasileira da Proteína Animal. Um minutinho
e a gente já retorna aqui. Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando com o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra. E na primeira parte do programa ele evocou toda essa evolução da agricultura brasileira e, sobretudo, os avanços na parte de sanidade animal, no reconhecimento internacional disso, que permitiram ao Brasil se tornar um grande exportador de proteína animal. Hoje, o primeiro exportador de carne bovina, o primeiro exportador mundial de carne de frango, e talvez agora indo até para a terceira posição, talvez ultrapassando até o Canadá na produção de carne suína. Mas, Turra, fale um pouquinho do papel das exportações para a agricultura brasileira, esse arranque nas exportações que aconteceu nos últimos 20 anos, sobretudo, e para os quais você contribuiu, depois de você o Pratini de Moraes, né? Nós tivemos uma sucessão de pessoas que trabalharam firme nessa questão da proteína animal. Dê para as pessoas um pouco uma ideia do quanto isso é fundamental para o país. Bom, em primeiro lugar, Evaristo, o público que nos acompanha tem que saber que o grande cliente, o melhor mercado, o maior mercado é o brasileiro para o produtor brasileiro. Assim é para frangos, suínos, aves, tudo. Primeira coisa é abastecer o país. Eu acho que é bonito ver, na pandemia, a gente entrava nos supermercados e via as gôndolas cheias, o Brasil do agro não parou, e o supermercado sabe que era indispensável que nós fizéssemos exatamente isso. Então nós exportamos efetivamente o que já é excedente. E tomara que a gente tenha muitos excedentes, muito excedente, para fornecer para tantas nações do mundo que não têm condições de produzir, quer pelo clima, pelo solo, por outras coisas, por outras razões. Até pelo sol, que há nações que não têm sol suficiente, períodos do ano sem sol, não há produção então. Mas, Evaristo, dura a mão para você abrir mercado. Nós tivemos a sorte de conseguir mercados importantes de todos os continentes, não foi apenas de um. Conseguimos mercados que hoje são os que efetivamente nos mantêm ativos. São mercados que compram no Brasil porque gostam do produto brasileiro. E eu vou aqui mencionar apenas uma questão. Nós, por exemplo, da avicultura, conseguimos 160 mercados ao longo desse tempo. Já estavam muitos. A carne bovina também, somos o maior exportador de carne de aves. 37% do que o mundo exporta é do Brasil, do que o mundo importa vem do Brasil. Nós somos grandes exportadores de carne bovina, já somos os maiores, quarto de carne suína. Isso tem um endereço e isso tem uma causa. O Brasil cuida bem da sanidade, da qualidade, oferece produtos tão iguais ao que oferecemos ao consumidor brasileiro. Isso nos deu credibilidade. E eu vi que agora nos Estados Unidos, para exemplificar, que é o maior produtor de carne de aves, nós somos o maior exportador, eles tiveram que abater um abate sanitário 40 milhões de poedeiras. 40 milhões. Por isso lhes falta ovos e logo mais faltará, quem sabe, pintos, frangos, e depois, quem sabe, o consumidor vem até pagar por isso. Por isso eles estão até importando ovos do Brasil uma quantidade infinita. Mas o que existe, Evaristo, é, primeiro, a gente tem que ir preparado, o Brasil tem que fazer o dever de casa, seguir à risca os preceitos que a gente tem, os protocolos da OIE, e o Brasil nisso é campeão. Não cansamos de andar. Não era um não que nos davam que nos fazia recuar. A gente ia em frente e por isso a gente avançou. E avançamos, e continuamos. E eu digo para você que me ouve, cada vez mais. Por quê? Não vamos mais parar. Nós temos um conceito diferenciado de seriedade, tomara que continue e vai continuar,
o agro é sério, o agro cuida do meio ambiente. Você fez de tudo. A gente falava assim, olha, barreiras tarifárias, comerciais, barreira mesmo, foi a barreira do ciúme do Brasil, barreiras ambientais que nós não temos. Você é o grande pregador. Você mostrou na Embrapa Territorial o país 66% coberto de mata nativa, de reservas florestais. Você mostrou como cuidamos da água, de tudo. Então, Evaristo, o que faltava para nós era saber vender um pouquinho. Quando a gente aprendeu, as portas se abriram e está aí o Brasil exportador, que é um milagre. Excelente, eu acho que as pessoas precisam saber disso, né? E quando você exporta, você ajuda a baratear o custo aqui, não é? Eu vejo no caso do frango, você pode explicar melhor do que eu, não é? A gente exporta pé de galinha de monte lá para a Ásia, partes que a gente não consome aqui, né? Isso, se nós não exportássemos isso, isso ia ter que entrar aqui, equalizar no preço, quer dizer, nós íamos ter uma dificuldade. Explica um pouco para as pessoas como essa exportação, que é de excedentes, mas ela é sofisticada, né? Ela ajuda a baratear o preço no Brasil. Sem dúvida, aqui no Brasil não havia nenhum hábito de você consumir carnes, asas e garra de frango. E era produto para graxaria. Hoje é produto nobre, é efetivamente uma grife você vender para alguns países asas e garras. E tantas outras coisas que não tinham preço algum. Quando exportamos, a gente conseguiu preço em dólar, moeda forte. Então, essa mistura, ela permite que a gente tenha uma produção adequada, melhor e custo menor para também oferecer melhor ao Brasil. Então, eu quero dizer só uma coisa, se nós hoje não exportássemos carne de frango, certamente nosso plantel não seria um terço do que é, porque não haveria condições, nós seríamos importadores sem dúvida. Suínos, a mesma coisa, bovinos, tenho certeza que também, e então exportar ajuda a manter um preço melhor no Brasil pela receita que se tem de produtos. E é tão importante ver o que acontece hoje, que já não se perde mais nada. A graxaria, que era alguma coisa que infectava o meio ambiente, hoje ela se transforma, por exemplo, no biodiesel junto com soja. Hoje, com gás metano que se vende, que é exatamente uma das rotas alternativas fantásticas que a gente tem, né? Para o transporte urbano, principalmente. Mas, em suma, muitas coisas que antes poluíam, hoje ajudam a despoluir. Muita coisa que o agro oferece que antes pareciam alguma coisa que não tinha um destino normal, hoje elas têm um destino para chegar ao ser humano, para ajudar a vida, para ajudar a melhoria da qualidade de vida. Esse é o agro, esse o milagre transformador do agro. É o setor mais moderno do Brasil, em termos de economia circular, de reciclagem, né? De eficiência, na parte ambiental. Eu sempre cito para as pessoas, falo, olha, o Brasil ele abate por ano, não é? Cerca de 6 bilhões de frango. É muita pena, não é? Antigamente queimava, cheirava mal, hoje tudo isso é reciclado, essa proteína é aproveitada, entra na ração animal, quer dizer, a gente não perde absolutamente nada, não é? É extraordinário toda essa indústria da reciclagem animal, farinha de osso de suíno, farinha de osso de bovino, as vísceras do frango, nada se perde. Como você disse, a parte de sebo de boi, tudo isso que era descartado, não tinha destino, hoje tudo vai para a fabricação de biodiesel, né? E coisas mais sofisticadas também, como o soro, né, bovino, que é exportado para todos os países da Europa para ajudar nos laboratórios, pesquisas com células de vacina, né, soro fetal. Quer dizer, é uma indústria que continua se complexificando e até produzindo coisas mais sofisticadas mesmo, mais industrializadas, etc. Nós estamos aqui, Turra, caminhando já para o final do nosso programa. Então, eu estava querendo te passar a palavra para você fazer suas considerações finais, para alguma mensagem. Depois, gostaria de ter um outro dia, uma outra ocasião, para a gente continuar essa conversa.
mas por hoje o nosso tempo está caminhando para o final. Passo a palavra para você, então. Evaristo, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. A minha mensagem é simples e do coração. Em primeiro lugar, para você, produtor, não desanime que esse país é extraordinário. Tem um potencial imenso, não apenas para melhorar a cada dia a alimentação do seu povo, mas também para oferecer na mesa de consumidores de todos os quadrantes o que há de melhor: frutas, legumes, hortigranjeiros, proteína animal. Tudo de muita qualidade e com qualidade. Para você, público urbano, quero dizer que tenha consideração, reconheça o suor, o sofrimento, a luta do produtor no campo, que numa indústria a céu aberto, esperando chuva ou torcendo porque ela cesse, espera a colheita que nem sempre vem, espera o preço que nem sempre é bom, nem compensa. E é exatamente dentro desse clima que o Brasil andou e anda. Nós vamos ver números extraordinários, ascendentes, porque o Brasil é assim. Nós temos que ter coragem e, principalmente, saber que é importante acreditar na pesquisa, no trabalho, na seriedade e, acima de tudo, valorizar as pessoas que efetivamente sabem valorizar o campo. Porque exatamente eu quero dizer, nós precisamos ruralizar as cidades e urbanizar os campos, mentalmente também. Então, grande abraço, Evaristo, grande abraço a todos que nos acompanharam. Lutei, luto, e realmente, se há uma coisa que me deixa feliz na vida, foi de ter assistido esse crescimento extraordinário desses últimos anos do nosso agronegócio brasileiro. Francisco Turra, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição aqui no Brasil Verde. Espero no futuro ter mais uma ocasião de conversarmos juntos. Queria agradecer muito a sua participação, agradecer também a todos que nos acompanharam aqui em mais esse programa e convidá-los a estarem conosco a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!